E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para prazerosamente colocar aí o nosso primeiro vídeo do nosso curso de armas de ar comprimido. Como na nossa proposta e obedecendo o nosso cronograma, nessa primeira aula nós vamos falar dos benefícios do tiro ou da prática do tiro com as armas de ar comprimido. Nós vivemos um momento em que o esporte ou a prática esportiva toma cada dia mais e assume cada dia mais uma função de importância na vida humana e no aspecto social. É de conhecimento de todos que a prática esportiva traz benefícios à saúde e à sociedade, tanto que há projetos esportivos para tirar crianças de rua, para desviar crianças da marginalidade ou da marginalização, para promover inserção social, para possibilitar, principalmente aos mais carentes, uma oportunidade de se incluírem, de se desenvolverem e de até se tornarem expoentes em termos esportivos e sociais. Então, a prática esportiva no nosso momento é plano de governo para todo e qualquer governante, desde prefeitos, deputados, senadores, presidentes. A prática esportiva faz parte do cardápio de desenvolvimento governamental deles, porque é comprovado o seu benefício para as massas e para o indivíduo em si. E não é diferente com as armas de ar comprimido. Embora haja uma resistência ao uso e à posse, à prática do esporte que envolva armas, mas comprovadamente é um esporte de muitos resultados e muitos benefícios para a vida do ser humano. E nós vamos aqui, para falar desse assunto, me pareceu bem subdividir o tema, onde nós vamos apresentar, por exemplo, quais são os benefícios da prática do tiro com as armas de ar comprimido para a saúde, quais são os benefícios da prática de arma do tiro desportivo para o social e quais são os benefícios pessoais. Tamanha o efeito benéfico, a amplidão do efeito benéfico dessa prática para a vida do homem. Então vamos lá com os benefícios para a saúde. Doutor Ayata, praticar tiro traz benefícios para a minha saúde? Sim, e muitos. Eu listei alguns, não listei todos. Mas vamos falar aqui para a sua saúde. Em que o tiro, por exemplo, pode te ajudar? A começarmos em relação à saúde, vou começar por um dado muito interessante. É o dado de uma pesquisa que diz que o esporte do tiro desportivo é um dos esportes com menor índice de fraturas e de acidentes no mundo esportivo. Ele é, por exemplo, o contrário do MMA, e eu gosto muito, não tenho nada contra, mas expõe mais a fraturas e acidentes do que o futebol, do que o motocross. O tiro desportivo tem um dos menores índices de fraturas e de acidentes do mundo. É um dos poucos esportes que não requer uso de substâncias químicas para o condicionamento dos seus praticantes. Você não vai ter que tomar anabolizante, você não vai ter que tomar um estimulante X para te desenvolver explosão física. Pelo contrário, o uso de química nele só traz prejuízo ao praticante. Então você vai praticá-lo de forma limpa, a sua saúde vai agradecer. É um esporte que requer condicionamento físico para obtenção de resultados consistentes. O que é resultado consistente? Não é só acertar de vez em quando a tal distância, é acertar sempre, é ter consistência. Você vai ver que isso depende do seu bom condicionamento físico e se você quer se dar bem nesse esporte, você vai buscá-lo. Melhora a resistência muscular. Uma vez que o objeto com o qual ele é praticado, que são as nossas armas, algumas chegam a pesar até mais de 5 quilos. Então você vai ter que ter resistência muscular
para poder amparar esse objeto e praticar. Melhora a coordenação global, uma vez que a empunhadura põe tudo no corpo a trabalhar em função dela. Quando você vai fazer empunhadura, todo o seu corpo tem em função da sua imobilidade. Então você trabalha uma coordenação geral do seu corpo e isso é um benefício muito grande para a sua saúde. Melhora o equilíbrio, tanto estático como dinâmico, porque há exercícios que você faz em movimento de tiros e há exercícios que você faz paradinho. Então você terá um equilíbrio. Se estiver pronta, pode me falar que eu já vou. Só um segundinho. Minha companheira está me chamando para a gente sair aqui, vou só acabar aqui então. E olha que essa estabilidade às vezes de pé, porque eu tirei de pé, às vezes é de cócoras, às vezes é deitado, mas melhora muito esses detalhes de equilíbrio. É um esporte que exercita a postura física, uma vez que diferentes posturas são adotadas em modalidades diferentes. Então você vai aprender, por exemplo, no Fidel Tarde, a melhor posição de sentar, a melhor posição de pé, qual é aquela posição que diminui seu arco de movimento, e aquilo vai se refletir em tudo no que você precisar de equilíbrio na sua vida, tá? Melhora a harmonia e o controle cardiorrespiratório, uma vez que a técnica de gatilho requer uma respiração certa, pausada e a descoberta da parada natural do batimento cardíaco. Nós sabemos que o gatilho, por exemplo, tem uma hora certinha. Quando você está soltando o ar, na maioria das vezes, há uma parada ali do seu coração que é instintivo em todos nós. Aquele é o momento ideal para você fazer o disparo. Você começa a se descobrir e a descobrir o seu ritmo cardíaco e a controlar e a trabalhar a sua respiração em função de uma harmonia. É um benefício que vai se traduzir em tudo também para a sua saúde, tá? Melhora, trata e até cura problemas visuais, uma vez que a cada tiro o olho e o olhar é extremamente exigido. Então a acuidade visual do atirador, ela é cada vez mais trabalhada e aguçada, e toda a musculatura visual tem benefício em função disso, inclusive retardando o envelhecimento visual. Melhora o equilíbrio físico e mental, porque a gente sai do campo de tiro tanto fisicamente bem quanto relaxado mentalmente. Melhora e estimula o exercício conjunto dos sentidos, empregando-os todos em função do seu desempenho. Então ali você trabalha a sua audição, a sua visão, o seu tato para saber direitinho o tanto de pressão que você faz no gatilho, o tanto que o seu músculo deve tensionar. Então são benefícios que vão se traduzir em tudo para o geral da sua saúde depois. Então, como vocês veem, são muitos os benefícios. Falemos então dos benefícios para o social, para a nossa vida, na nossa sociedade, na nossa comunidade. Um dos benefícios que ele nos traz é que esse esporte nos remete ao nosso passado e, portanto, perpetua o nosso vínculo social tribal. Por quê? Porque no início da nossa espécie nós éramos caçadores e coletores. Depois passamos a ser agricultores quando a agricultura se desenvolveu. Mas os historiadores dizem que nos primórdios da humanidade os homens viviam da caça. Então eles já praticavam aquele tiro certeiro, aquela técnica, e quando a gente está praticando hoje nos remete a esse passado e instintivamente nos leva a um sentimento social e tribal mais bem enraizado. É um dos poucos esportes que pode ser praticado por todas as idades, tornando-se um dos esportes menos excludentes entre os demais e mais aglutinador, tendo no seu quadro praticantes desde a infância até a idade já adulta, aqueles que encaneceram. É um dos esportes mais cercados de regras de segurança. E eu começo a aprender de forma mais aguçada quando eu convivo com regras, a viver regras no meu meio social, e o tiro esportivo tem muitas regras, tá? Ele potencializa hábitos saudáveis com preocupação com a prevenção de acidentes, porque uma das coisas que a gente mais aprende na prática do tiro é prevenir acidentes, e isso vai se traduzir também na vida social. Você vai ser uma pessoa mais afeita aos cuidados em relação aos riscos de acidentes e preveni-los, trazendo menos custo social e menos distúrbios sociais.
É um esporte que coloca no mesmo nível participantes do sexo masculino e feminino. Não existe vantagem para mim porque eu sou homem, nem desvantagem para a atiradora porque ela é mulher. Ele é democrático, depende só do talento, de forma que uma mulher pode me vencer. Uma mulher franzina pode me vencer, eu forte e bonito igual eu sou. Então ele põe os dois sexos no mesmo nível e essa igualdade social tão lutada e tão desejada aí fora, tá? É um dos poucos esportes também que o porte físico não oferece vantagem entre os participantes. Nele só há talento e técnica. Então não é porque eu sou baixinho ou porque eu sou alto, acho que eu vou ter vantagem, não. Então ele coloca todos em pé de igualdade. E é um esporte que sobretudo trabalha a juventude de forma muito intensa. A campeã tcheca de tiro ganhou o campeonato com 16 anos de idade, então pegou uma adolescente e fez dela uma campeã e a expôs ao mundo todo como uma adolescente vitoriosa. Então o tiro tem esse benefício social. Ele pode amanhã inserir no sucesso pessoas na adolescência, como em qualquer outras faixas de idade, tá? É um dos únicos esportes que o atleta não é forçado a parar em função da idade. A idade não consiste num agente limitador da sua prática. Ele pode ser praticado, vocês veem nos meus vídeos, eu lá com os meus tios, com pessoas de idade diferente. Então, ele tem essa facilidade social, torna a sociedade uma grande família, promove a igualdade e a inserção social de todos. E ele tem um benefício social que eu acho extraordinário numa época que a gente vive tão refém da violência. Quem pratica tiro mata dois mitos na sua vida. Primeiro, o mito da violência e o mito do mocinho do cinema. Porque não é porque ele pratica tiro que ele se tornou violento. A sociedade pensa, agora tem uma arma, vai ficar violento. Não. Quantos atiradores têm armas são pessoas dóceis, amistosas, equilibradas e pessoas extraordinárias. Então a prática desse esporte desmistifica o mito da violência, principalmente o mito que atrela a posse de armas à violência. E também desmistifica o mito do mocinho do cinema. Aquele mocinho que você vê que toda hora ele pá, 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 e ele acerta todos, você vê que aquilo ali não é real. Aquele mito que o cara pega uma arma, que ele monta o cano, monta o carregador, enrosca daqui, enrosca dali, põe uma luneta, abre o tripé, o bipé e faz um tiro e acerta, você vê que aquilo é mito. Precisa de haver uma colimação de luneta com arma, não é que acoplou que vai estar certinho. Você vê que tem coisa ali que é só cinema. Então destrói esses dois mitos, que muita gente copia para o lado às vezes negativo da vida, né? É um esporte também multifacetado em termos econômicos, com provas que podem ser praticadas por pessoas que compraram desde equipamentos básicos até equipamentos muito caros. É um esporte que é fácil de ser bancado, porque qualquer secretaria de esporte, uma vez que suas instalações são simples e não carece de equipamentos tecnológicos, como é o caso de outros esportes, que vão montar o seu CT, o seu centro de treinamento, tem que investir milhões. Esse, para qualquer secretaria de esporte, precisa de um espaço e distâncias definidas e um para-bala, mesinhas, qualquer um pode praticar. É uma pena que os governos não tenham despertado para isso, porque teríamos hoje centros desportistas em muitas cidades com pessoas praticando de uma forma muito mais barata que custa uma quadra de futebol, do que custa outros meios de prática de outros esportes. Então vocês veem que o benefício social dele é muito grande. Vamos encerrar aqui então falando dos benefícios pessoais que cada um de nós pode ter. Primeiro, melhora de foco, uma vez que todo bom acerto depende de eu fazer e manter o foco bem mantido. Então vai trabalhar em mim o ato de ter mais foco e manter o meu foco e a minha concentração. É um esporte que apresenta uma dificuldade muito grande de manipulação de resultados, uma vez que a marca que o projeto deixa no alvo, qualquer leigo pode ler se ele acertou o centro, se ele acertou mais para lá ou mais para cá, se está perto de tal ou tal numeração. Então não tem aquele desconforto, aquela injustiça da manipulação de resultados. Eu nunca ouvi falar que aconteça, mas ele tem essa facilidade. Então pessoalmente você sabe, foi justo a vitória ou foi justa a derrota, venceu o melhor, não houve manipulação. Ensina
o exercício do bom senso e da responsabilidade, uma vez que para ter uma arma você precisa de ter antes bom senso e para possuí-lo você precisa ter responsabilidade, é tanto que o governo cobra isso para liberar armas. Então vai ensinando isto, o que vai se traduzir como benefício em todo o seu viver. É um esporte de compensação imediata, uma vez que os resultados aparecem milésimos de segundo depois do disparo ou até um segundo depois do disparo. Então você não tem que ficar esperando para saber. Disparou, você já sabe, na hora que você tem a sua compensação. Então ele traz adrenalina instantaneamente e isso é muito bom para todos nós. É um exercício filosófico, uma vez que na vida todos nós temos que buscar atingir alvos. E eu, por exemplo, eu faço do meu tiro uma filosofia. A prática do tiro melhora a autoconfiança, uma vez que prepara seus praticantes para a autodefesa. Ele ensina o convívio com a instabilidade existencial, uma vez que o bom disparo de hoje não se repete amanhã. A vida é muito instável, às vezes hoje está tudo florindo, tudo é maravilhoso, minha família está numa harmonia maravilhosa, mas amanhã vem o problema, vem a dificuldade. Tem muita gente que até entra em depressão nesta hora. Mas a prática do tiro desportivo, ele ensina a trabalhar com a instabilidade existencial, que o bom tiro de hoje não se repete amanhã. Mas você desiste, você não desiste. Depois de amanhã você vai lá e tenta de novo. E você compra outra caixa e tenta até você ter aquele resultado, mudar aquela situação e se encontrar a sua satisfação, a sua vitória. Isso se traduz na sua vida. O que hoje não está bom, a prática do tiro vai te levando a lembrar, não, no tiro eu consigo, nisso aqui eu vou conseguir. E automaticamente, até sem você raciocinar em cima disso, você melhora o seu convívio com a instabilidade existencial e busca as vitórias sem desistir, tá? Estimula o uso consciente de atitudes de bom senso em momentos de estresse. Às vezes tem provas que a gente faz com tempo, por exemplo. Você tem tantos minutos para tantos tiros, a gente começa a ficar estressado, mas nem por isso você sai puxando o dedo de qualquer jeito. Naquele momento de estresse, ainda assim você procura a melhor empunhadura, a melhor puxada de gatilho, porque naquele momento de estresse você mantém o bom senso. E isso também vai trazer para todo o seu viver esse benefício. É um esporte que ensina a conviver com a ansiedade e que estimula o equilíbrio e a temperança, ensinando o praticante a trabalhar o controle sobre a ansiedade, uma vez que a precipitação nele só traz maus resultados. A gente sabe o seguinte, às vezes você está com a arma feita, a visada feita, mas você está meio ansioso, você está vendo que você está meio afobado, está respirando mal, você aborta. Não, eu estou ansioso, eu ainda tenho tempo, deixa eu fazer de novo aqui. E você vai aprendendo a controlar a sua ansiedade para buscar resultados melhores. E isso vai ser benefício para você em toda a sua vida, se você aplicar isso em todo o seu viver. Um dos grandes méritos desse esporte é o fato dele atuar de forma muito intensa na parte cognitiva de seus participantes. E isso se pode mensurar e pode ser notado pelo alto índice de interatividade que esse esporte produz. Porque normalmente os seus praticantes procuram interagirem tanto de forma presencial, com clubes, com agremiações ou com outros atiradores que estejam dentro da sua mesma base geográfica, quanto eles procuram interagir em comunidades virtuais, dentro e fora de seus estados, dentro e fora de suas cidades e dentro e fora do seu país. Outra área extremamente interessante que se pode notar, que é estimulada por esse esporte, é exatamente o incentivo ao aprendizado do uso do computador, dos recursos digitais e das mídias digitais. Porque os atiradores começam nesse esporte, logo em seguida eles começam a querer filmar. Filmando, eles querem então ir para o computador e aprender num bom programa de edição como que editam. Uma vez que aprenderam a editar, requintam o conteúdo e querem publicar. Então ele acaba incentivando e promovendo esse aprendizado, esse despertamento para o mundo digital. E automaticamente esse desenclausuramento, onde a pessoa sai da sua posição de anonimato, até então ele era só uma pessoa da sua cidade, do seu bairro,
e ele sai desse claustro e se expõe pelos seus vídeos para o Brasil e para o mundo todo, vencendo inclusive aspectos e barreiras de timidez, de desnível social muitas vezes, que por vezes, às vezes ele tinha até vergonha, mas agora não, ele filma lá no fundo do seu quintal, ele filma de dentro da sua casa, ele filma do seu sítio, da casinha que ele possui lá, e ele então de peito aberto, que esse esporte o enche de alegria, ele expõe isso através das mídias sociais, as mais diversas pessoas do seu país e do mundo. Então isso é uma coisa notadamente interessante nesse esporte, porque só ele faz isso nessa intensidade. Avaliem vocês. Tem tanto vídeo de gente jogando futebol nos campos de várzea ou nas quadras de futebol de salão, quanto tem de atirador fazendo seus disparos. Tem tanto vídeo de gente jogando xadrez ou jogando qualquer outro jogo de tabuleiro, quanto tem de tiro de arma de pressão. Tem tanto vídeo de pessoas jogando peteca, jogando vôlei, grupinhos, quanto tem de arma de pressão. Notadamente a maior quantidade de conteúdos de esporte, de publicação por gente especializada e não especializada, de criação de blogs, de canais de YouTube, é com o tiro das armas de ar comprimido. Então esse componente cognitivo que desfaz barreiras sociais, que livra da timidez, que desperta potencial que as pessoas têm de se comunicarem, de se exibirem, de produzirem e de se exporem, só esse esporte faz. E outra coisa, ele estimula muito o convívio entre os atiradores a nível mundial, porque às vezes não achando conteúdos no Brasil ou em outros países, porque isso não é comum só do Brasil, ele busca conteúdos em países onde até ele não domina o idioma, ele às vezes não domina a legenda que está ali, mas ele absorve ao ver e na sua intuição ele descobre o que ele precisa para que esse esporte traga para ele ainda muito, muito, muito mais prazer. Então ele é um esporte que faz bem e faz muito bem. Eu lembrei aqui de mandar um abraço para Teodora, tá? Lá do Rio Grande do Sul, viu, Teodora? Aquele abração para você. Filhona lá do Rafael Scalabrini. No vídeo de abertura eu não mandei. Galera, tá aí. Tá essa primeira aula, que eu acho que é essencial, porque pode ser que alguém esteja começando nesse curso. Tem benefício para mim? Tem. Esses benefícios e outros mais. Quem quiser ir no canal colocar aí na conta, você tem mais esse benefício. Serve para os demais lerem. Mas para você ver que é um esporte fecundo, prazeroso e que, por certo, vai te tornar uma pessoa melhor e mais feliz, ok? Eu agradeço terem assistido. Gostou, dá um joinha. Vamos preparar que a segunda aula, semana que vem, já está aí para vocês, ok? Abração, galera!